Bom, então a gente viu o efeito Doppler na última aula. A gente viu uma maneira bem simples de calcular o efeito Doppler, só que por mais que a gente vai chegar no mesmo resultado de novo, eu acho que vale a pena a gente fazer as contas justamente para a gente aprender um pouco a trabalhar nesse tipo de cenário, né? Então, assim, é importante saber montar o problema, é importante saber resolver o problema, e é por isso que eu vou fazer de novo o efeito Doppler, só que agora eu vou fazer ele para os dois lados, ou seja, eu vou fazer para o que está à direita do que está se movendo, o que está à esquerda do que está se movendo, né? E depois eu vou fazer de novo a conta com todo mundo se movendo, tá certo? E aí a gente vai simplesmente encontrar o mesmo resultado várias vezes, né? Mas com uma cara um pouco diferente, o que pode facilitar você fazer uma conta ou outra, certo? Bom, então vamos só relembrar aqui, né? Efeito Doppler. Então a gente fez o efeito Doppler com o emissor em movimento. Então como é que a gente fez? A gente tem o período de emissão, ok? Quando eu estiver usando o T maiúsculo, eu estou me referindo ao período medido no referencial x0, x1, certo? Ou seja, no referencial onde eu estou desenhando o meu sistema físico. Naturalmente, a gente vai ter também o nosso tal E, né, que vai ser medido por E. Certo? Esse cara aqui é o emissor. Ou seja, esse cara aqui é o período medido pelo tempo próprio. Naturalmente que o tempo próprio é medido no referencial onde esse cara está parado, né, o emissor está parado. Então a gente já sabe fazer essas contas todas, né, é mais ou menos simples. E a gente mede então, define também que a frequência vai ser 1 sobre o período aqui medido no tempo próprio, certo? Então esse cara aqui é a frequência tal como o emissor está enviando os sinais, tá certo? Independente de como ele é medido por outros observadores. Novamente, a vantagem de você definir as coisas em termos do tempo próprio é que o tempo próprio é um invariante. Então essa definição não vai depender do sistema de coordenadas, tá certo? Então a gente vai fazer uma ligeira extensão do que a gente tinha feito na aula passada, que é o seguinte: a gente vai pegar aqui o nosso sistema, a gente continua tendo o emissor se movendo aqui, certo? Só que agora o emissor ele vai se mover em relação ao observador O, tá certo? Que vai ser o observador O à direita do emissor, tá certo? Deixa eu ver aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E aqui eu tenho um outro observador simétrico, tá? Ele não precisa estar na mesma distância, mas a título de simplicidade a gente faz assim, tá certo? Acho que isso eu não errei. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, certo. Ok? O que vai acontecer aqui, pessoal? Eu tenho uma certa distância D entre o meu observador O- inicialmente e o meu E, e a mesma distância do meu observador O+, e o meu emissor E, certo? Bom, o raio de luz que sair daqui, ele vai sair, digamos, para os dois lados, né? E a gente sabe que ele vai seguir uma linha de 45 graus e vai encontrar o meu observador aqui, ok? A mesma coisa pode ser dita para esse cara aqui. Ele vai andar em 45 e vai chegar aqui da mesma forma que chegou lá, ok? Depois de um tempo ETE, que vai ser justamente essa componente aqui, esse cara aqui é o TE. Ou seja, ele é o período de emissão, é o tempo que demora entre um raio de luz ser emitido e o segundo raio de luz ser emitido, no referencial x0, x1. Certo? Então, ele é a diferença coordenada aqui do tempo em que o cara
o emissor lançou o primeiro raio, feixe de luz, e ele vai lançar o segundo feixe de luz aqui. Ok? Isso aqui está claro, pessoal? Não tem nada demais aqui. Bom, agora a gente tem que fazer o quê? A gente tem que sair daqui e pegar uma linha paralela ao feixe de luz para descobrir quem é o TO+, que naturalmente vai ser diferente desse cara aqui. Certo? Porque agora a luz vai ter que percorrer um caminho maior aqui para chegar aqui no TO-. Certo? Por que ele vai ter que percorrer um caminho maior? Porque o emissor vai ter se movido já um pouquinho na hora que ele vai lançar o segundo feixe de luz dele aqui, certo? Então, naturalmente, a gente vê que o TO ele é maior, o TO- é maior do que o TO+, ok? Bom, o primeiro raio de luz chega nesse instante aqui, ó. Okay? Então, ó, você vê que é o mesmo instante. Primeiro raio chega em T1 igual a D sobre C. Isso para os dois, ok? Bom, e o segundo raio? O segundo é bem simples. Bom, vamos pensar. O segundo raio é emitido depois que já passou um tempo TE, certo? Se já passou um tempo TE, significa que a distância agora ela vai ser aqui. Ou seja, vai ser D menos VT, certo? Só que essa distância aqui agora vai ser o quê? Vai ser D mais VT, certo? Ou seja, como ele se afastou pelo período que ele demora para emitir na direção oposta, então aumentou a distância. E aqui ele se aproximou do observador, porque ele está se movendo com velocidade VE na direção do observador e passou um tempo TE, tá certo? Então é fácil, o que vai acontecer aqui? Que o nosso T2 menos T1 vai ser igual ao quê, pessoal? É a distância que esse raio de luz tem que percorrer pela velocidade da luz. Só que de um lado a gente vai ter D. Peraí, isso aqui é o T2. Vai ser tempo de emissão mais, né? Ou seja, esse é o tempo que já passou antes dele emitir o raio, passou esse aqui, e depois o tempo do raio percorrer essa distância até chegar aqui, que vai ser esse cara menos mais VE TE sobre nada, sobre C. Ok? Tá claro isso aqui, pessoal? Né? Ou seja, esse instante de tempo aqui, ó, ele vai ser diferente. Eu vou ter o T, esse cara aqui vai ser o T2+, e esse tempo aqui, ó, esse cara aqui é o T2+, e esse cara aqui é o T2-, certo? Você vê que quando for o mais, o sinal é negativo, então é um tempo menor, por isso que você vê que está mais achatadinho aqui. E quando for o menos, é o mais, e o tempo está maior aqui, ok? Bom, então como é que fica o nosso período de observação no lado direito e no lado esquerdo? É fácil, né? A gente vai pegar aqui nosso TO mais ou menos, e vai ser o quê? Vai ser o T2 menos o T1. É a diferença de tempo, né, coordenado aqui. Então vai ficar TE mais D menos mais VTE sobre C menos D sobre C. Ok? Bom, isso aqui é simples, isso aqui vai ficar simplesmente assim. C mais menos mais VE sobre C T. Alguma dúvida até aqui? Tudo muito simples, né? A única diferença é que agora a gente está fazendo para os dois lados, então naturalmente a gente vai ter uma coisa assim. 1 menos mais VE sobre C. TE.
Mas a gente não quer fazer isso em tempo coordenado, a gente quer fazer isso em relação ao que o observador que o observador medir nos seus próprios relógios, né? Ou seja, a gente vai querer, né, esse cara aqui, ele está parado nesse referencial aqui. Então a diferença de tempo coordenado nesse referencial coincide com o tempo próprio dele. Então a gente já pode botar que esse cara é o tal O mais ou menos. Só que esse cara aqui não, esse cara está em movimento, então o tempo próprio dele é diferente. Fica menos mais V sobre C, e esse cara aqui vai ser 1 sobre raiz de 1 menos VE quadrado sobre C quadrado, né? E aqui tal E. E aí, pessoal, como é que fica essa continha aqui? É fácil, né? A gente bota todo mundo numa raiz grandona, porque a gente sabe que esse número é menor que 1, então esse cara é positivo. Então vai ficar 1 menos mais V sobre C ao quadrado. E esse aqui a gente escreve usando aquele truque, né? 1A menos B quadrado, A quadrado menos B quadrado é A menos B vezes A mais B, né? Então esse aqui vai ficar 1 menos V sobre C, 1 mais VE sobre C, certo? E aqui o T tal E. Bom, não é muito difícil vocês se convencer do seguinte: se aqui for mais, se aqui for menos, eu corto menos e fica mais embaixo. Mas se aqui for mais, eu corto mais e fica menos embaixo. Então fica o oposto, certo? Então eu tenho que tal O mais ou menos vai ser igual a raiz de 1 menos mais V sobre C, 1 mais menos VE sobre C. Tal E. Ok? Bom, encontramos o mesmo resultado de antes, ok? Que é o que nós queríamos. Só que agora, tanto como eu falei para vocês, como um cheque de consistência, mas para a gente ter mais ferramentas de cálculo na nossa cabeça, eu vou fazer essa conta de novo, só que agora eu vou botar todo mundo em movimento aqui. Eu vou colocar o emissor em movimento e o observador em movimento, ok? E a gente vê o que acontece. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Então vamos lá. Deixa eu fazer aqui o sistema. Vou botar o emissor aqui. Inclinação pequena. Eu vou botar o observador da direita com uma inclinação um pouco maior. Ok. Ok? Então, novamente, eu vou ter aqui o meu observador O mais. Eu vou ter aqui o observador O menos, ok? E eu vou ter o meu emissor aqui. Esse cara tem velocidade VO, esse cara vai ter velocidade VO também, tá certo? E esse cara aqui, a gente já tinha dito, ele tem velocidade VE, ok? Bom, então a gente vai dizer que inicialmente tem uma certa distância D aqui, que é igual para os dois lados, tá? E a gente pode traçar os feixes de luz agora aqui. Então a gente tem esse primeiro feixe de luz, ele vai encontrar esse cara nesse instante, e o feixe de luz que sair para cá vai encontrar esse outro nesse outro instante aqui, certo? Então já os T1s já vão ser diferentes, tá certo? Esse cara aqui vai ser o T1 mais, e esse cara aqui vai ser o meu T1 menos. Certo? É o tempo para o primeiro feixe de luz chegar lá. Como é que eu calculo esse tempo aqui, pessoal? Né? Eu tenho o seguinte: C T1 mais ou menos vai ser igual ao quê? Vai ser igual a mais ou menos V do observador vezes T1 mais ou menos. Aí me diga se vocês não entendem o que eu estou fazendo, mais D.
tá certo? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Sai um feixe de luz com uma certa velocidade, só que esse cara também está movendo com uma certa velocidade. Então eu quero encontrar quando que esses dois caras, quando que essas duas retas se encontram aqui. Então eu faço essa conta, ou seja, a velocidade da luz vezes o tempo que passou tem que ser igual à velocidade do observador vezes o tempo que se passou, se ele estiver se afastando, e menos se ele estiver se aproximando. Certo? Então, deixa eu ver se não tem nada errado. Não, é isso mesmo. Tá? Por que eu estou falando para vocês pensarem assim, pessoal? Para vocês evitarem em pensar em mudança de referencial onde um cara está parado em relação ao outro. No momento que você fizer isso, você é obrigado a fazer uma adição de velocidade relativística e as coisas ficam mais complicadas. Então eu aconselho você pensar em duas retas se encontrando no mesmo referencial do que vocês pensarem numa mudança de referencial. Certo? É uma das dicas que eu dou para simplificar esse problema. Okay? Então aqui a gente vê o quê? Que a gente pode resolver e encontrar que T1 mais ou menos nada mais vai ser do que D dividido por C menos mais VO. Certo? Ou seja, eu vou pegar esse cara aqui, vou passar para a esquerda, então vai trocar o sinal, vai ficar menos mais em vez de mais ou menos. Eu divido e encontro isso aqui. Ok? Então é claro que o tempo aqui vai ser mais curto do que o tempo daqui, então o negativo vai ser positivo aqui, eu estou dividindo por um número positivo, estou dividindo por um número maior, então essa distância é menor. Então esse tempo aqui é menor, tá certo? Você vê até por aqui, está tudo consistente. O que enrola um pouquinho agora, pessoal, é o próximo passo, ok? Porque é o seguinte, esse cara aqui é o tempo que demorou para o primeiro raio de luz chegar no observador O-, e esse cara é o tempo que demorou para o primeiro raio de luz chegar no observador O+. Só que agora tem um outro tempo aqui na brincadeira, que é o tempo de emissão, que pode ser maior ou menor que T1 aqui, tanto faz, e a gente simplesmente vai botar em qualquer lugar aqui. Deixa eu ver onde fica menos poluído. Vamos dizer que seja aqui, certo? Então, esse cara aqui é o tempo de emissão. É o tempo que demora para esse emissor aqui lançar o seu segundo feixe de luz, tá certo? Eu fiz para ficou igual, né? Eu não quero que fique igual aqui não, para a gente não achar que tem uma relação. Vamos dizer que foi aqui, ok? Então esse cara aqui é o tempo de emissão, tá certo? Agora o que vai acontecer? Vai lançar um raio de luz para cá e vai lançar outro raio de luz. Deixa eu ver se eu... para cá, certo? E eu quero medir essa distância aqui, eu quero medir esse T2 menos, eu tenho aqui o meu T1 menos, aqui eu tenho o meu T1 mais e eu vou ter o meu T2 mais, tá certo? E eu quero medir a distância coordenada aqui, porque uma vez que eu sei a distância coordenada, eu posso medir o tempo próprio, tá certo? Desses caras aqui. Até aqui tudo certo? Bom, então vamos fazer aqui. A gente tem que a distância aqui que a gente se encontra já não é mais D, tá certo? Vai ser a distância D' mais ou menos. Quanto é que é a distância D' mais ou menos? É a distância que o observador O- e O+ estão do emissor no momento do lançamento do segundo feixe de luz, tá certo? Esse cara vai ser dado pelo D, que a gente tinha antes, menos mais velocidade do emissor vezes o tempo da emissão, ou seja, quanto tempo passou daqui para até aqui. Então esse cara se aproxima e esse cara se afasta. Então esse cara aqui se aproxima quando é o positivo, então fica menor, tá certo? Só que o outro se afasta. Então, e o próprio emissor também, quer dizer, esse aqui é o emissor, né? Ele diminuiu para cá e aumentou para cá. Por isso que ficou assim. E é o contrário para o observador. VO e E. Por que TE? Porque é o tempo que demorou para emitir o segundo feixe de luz. Sempre tudo no mesmo referencial, ok? Maravilha. Então, o que a gente precisa calcular agora? C vezes o tempo que se passou. Então, o tempo que passou é T2 menos TE.
tá certo? É o tempo que se passou desde que o segundo raio de luz foi lançado. Esse é o tempo que se passou, vezes a velocidade da luz, tem que ser igual ao quê? Mesma coisa, mais ou menos VO e o tempo que se passou, certo? Mais D' mais ou menos. Tá certo? Ou seja, é a distância que tem que ser percorrida, a velocidade que o observador está se afastando ou se aproximando, tá certo? Vezes o tempo que se passou. Então, a velocidade da luz tem que bater com a velocidade do observador mais a distância que tinha que ser percorrida, ok? Então, novamente, a gente fez essa conta num contexto mais simples, a gente complicou um pouquinho fazendo dos dois lados e agora a gente está complicando mais ainda fazendo os dois lados com os dois em movimento simultaneamente, ok? Maravilha. Bom, e aí? A gente resolve esse negócio aqui, vai ficar assim, né? T2 mais ou menos tempo de emissão vai ser igual a D' dividido por C menos mais velocidade do observador. Ok? Bom, isso diz pra gente então que a frequência de observação mais ou menos, a frequência não, o período de observação mais ou menos coordenado vai ser T2 mais ou menos T1 mais ou menos. Então basta a gente pegar esse T2 que a gente acabou de calcular e subtrair desse T1 aqui, que é o que a gente vai fazer ali do outro lado. Então, vai ficar assim, TO mais ou menos, vai ser TE, que é esse TE que eu passei para o lado direito, tá certo? Mais D' sobre C, cadê? Menos mais VO, menos D sobre C menos mais VO. Ok? Não tem nenhuma surpresa aqui, eu suponho. Então aqui a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter C menos mais VO TE mais D' mais ou menos D. Esqueci D'. D' mais ou menos D, e tudo isso aqui dividido por C menos mais VO. Bom, agora essa conta fica fácil porque fica assim, C menos mais VO e D mais ou menos D', ó, então é só passar esse D para cá, tá certo? O D' mais ou menos D vai dar o quê? Menos mais VE mais menos VO. Ok? E tudo isso aqui multiplicando TE. Dividido por C menos mais VO. Ok? Mas bem, menos mais VO com mais menos VO é zero. Ok? Então, vai ficar como? Vai ficar C menos mais VE dividido por C menos mais VO. Tudo multiplicando TE. Ok? Bom, então até agora a gente tem uma coisa que se aproxima, inclusive, do resultado clássico, né? Porque aqui não tem nada demais, a gente está só fazendo esses caras se mover, né? E a gente pode comparar aqui esses tempos. Se a gente tivesse num referencial, num sistema galileano, né, com velocidades muito baixas, aquilo ali já seria uma boa modelagem para o que a gente quer fazer, certo? Mas e aí? Na prática, o que a gente quer, então, é o seguinte, a gente tem o gama, fator gama do observador em movimento, tanto faz aqui, eu não vou botar mais ou menos, porque é velocidade ao quadrado, então tanto faz, tá? O fator gama. Vezes o tal do observador mais ou menos, vai ser igual a isso que a gente acabou de escrever. C
menos mais VO, VE, né? VE, dividido por C menos mais VO. Okay? E aqui é a mesma coisa, eu vou ter o gama E e o tal E. Okay? Então a gente já tem todos os ingredientes que a gente precisa para fazer essa conta. Bom, eu vou passar esse gama para cá e vai ficar assim. Tal O mais ou menos vai ser igual a... Aí eu vou botar uma raiz grande. Aqui está 1 sobre o gama O, então vai ficar assim. 1 menos VO quadrado sobre C quadrado. 1 menos VE quadrado sobre C quadrado. Certo? Aqui eu vou ter C menos mais V dividido por C menos mais VO. Ok? Eu já vou fazer uma simplificação aqui. Eu vou botar 1 e botar sobre C, 1 e botar sobre C aqui. E aí aqui, claro, a gente tem o T, tal E. Bom, aquela mesma brincadeira, tá, pessoal? Eu vou botar esse cara aqui ao quadrado. Vou botar esse cara aqui ao quadrado e vou tirar a raiz porque eu sei que esses números são positivos. Como esses números são positivos, eu posso escrever ele como sendo raiz do quadrado dele, ok? Eu vou juntar essas raízes aqui e vai ficar como? Veja, eu tenho 1 menos VE quadrado no denominador e aqui eu tenho 1 menos mais VE, tudo isso ao quadrado no numerador. Novamente, eu vou escrever assim, para ficar bastante explícito. Vai ficar 1 menos VO sobre C, 1 mais VO sobre C, dividido por 1 menos VE sobre C, 1 mais V sobre C, e aqui eu tenho 1 menos mais V sobre C ao quadrado, e aqui eu tenho 1 menos mais VO sobre C ao quadrado. E todo mundo tal E. Né? Bom, novamente, esse cara aqui, quando for menos, vai cortar com menos, vai sobrar o mais. E esse cara aqui, quando for menos, corta com menos, sobra mais. Então fica o sinal oposto, certo? Fica invertido. Então, a gente tem aqui tal, ou mais ou menos, vai ser igual a... Aí eu boto uma raiz grandona aqui e aí vai ficar como, né? Ó, quando for menos, aqui fica mais. Então fica mais ou menos, aqui menos mais. Então, 1 menos VU sobre C. Como eu falei, tem que ser mais ou menos aqui. E aí eu tenho 1 menos mais VU sobre C. Né? E a mesma coisa vai ficar aqui. É menos mais aqui. 1 menos mais V sobre C. E quando for menos, corta, fica mais isso. Então fica 1 mais ou menos VE sobre C. Ok? Bom, mas aí, pessoal, isso aqui tá meio estranho, né? Porque o que nós encontramos na outra conta foi o seguinte, a gente encontrou anteriormente que tal O mais ou menos era igual a raiz de 1 menos mais V sobre C dividido por 1 mais ou menos VE sobre C, certo? Então, não tá, obviamente está certo, tá? Mas o que eu quero dizer que está estranho é o seguinte, se a gente bota o VO igual a 0, claro que a gente recupera o resultado anterior, que já é um primeiro teste de consistência. Mas, veja, esse cara aqui é um invariante. Esse cara aqui também é um invariante. O sistema de coordenadas que eu usei para fazer a conta, ele deveria ser irrelevante para o resultado final, certo? Porém, as velocidades que eu estou calculando aqui, ó, isso aqui é anteriormente, tá? Porém, as velocidades que eu estava usando antes,
estavam sendo medidas nesse referencial x0, x1. Ou seja, essas velocidades dizem respeito ao referencial intermediário, né? Que é esse referencial aqui, que agora não mede mais o tempo próprio de ninguém, tá certo? Esse referencial aqui é um referencial totalmente arbitrário. Então, o que a gente espera? A gente espera que esse resultado seja idêntico a esse aqui se eu fizer uma mudança de velocidade, de forma que a velocidade que eu vou colocar agora aqui é uma velocidade relativa, tá certo? Ou seja, a velocidade que eu quero que apareça para dar a mesma expressão que essa aqui, tem que ser a velocidade relativa entre esses dois caras aqui, ok? E aí, naturalmente, a conta vai sumir todos os traços que a gente tinha desse referencial intermediário, ok? Mas, se vocês quiserem calcular um dia o efeito Doppler num referencial parado em relação tanto ao emissor quanto ao observador, essa é a fórmula certa para você, certo? Então, você já tem aí uma maneira a mais de fazer essa conta. Como é que a gente faz isso? Bom, a gente tem aqui que o nosso VEO, que eu vou definir, que é a velocidade do emissor no referencial que o observador está parado. Então, se vocês não lembrarem dessa fórmula, a gente deduziu lá atrás, tá certo? Lembrem um pouco dela, porque vocês vão ver justamente isso aqui, tá certo? Que esse cara, né, vai ser a velocidade do emissor no referencial que o observador está em movimento. Se vocês quiserem uma maneira, digamos, como é que se diz? Estratégias para lembrar dessa conta, é só você pensar que você está fazendo uma mudança de sistema de referência galileana e aí você está subtraindo o VO de todo mundo. Mas aí você tem que lembrar só que você tem que botar o termo relativístico a mais aqui no denominador, tá certo? Ou seja, se você pegasse a velocidade O no referencial O, seria VO menos VO, por isso que seria zero, tá certo? Então é uma maneira de você lembrar os sinais aqui. Mas essa mesma maneira, né, mnemônica para você decorar esse negócio, também serve para você inverter essa expressão. A gente inverteu lá atrás, mas a gente vai precisar da inversão dela de novo, certo? Por que a gente vai precisar da inversão? Porque a gente quer reexpressar esse cara aqui em termos dessa velocidade aqui, certo? Bom, se você fizer essa conta, você vai descobrir, né, se você inverter esse cara aqui, não é difícil, que VEO, que é a velocidade do emissor no referencial que o observador está parado, vai ser igual a velocidade do emissor menos... Peraí. É o contrário. Eu quero a velocidade do emissor, eu quero inverter esse cara aqui e isolar VE, tá certo? Então esse cara vai ser a velocidade do emissor, vai ser igual a velocidade do emissor no referencial do observador mais a velocidade do observador. Como eu falei, o mnemônico aqui, tá certo? Se eu quero voltar para a velocidade no referencial que eu estava, é a velocidade de um no referencial do outro mais a velocidade do outro. Mas como é relativístico, tem que ter o termo de correção relativístico aqui. Então, VEO, VO sobre C2. Ok? E aí, vamos fazer essa continha? Não é muito complicado, né? Porque, ó, eu quero substituir esse VE aqui, tá certo? E eu deixo o VO quietinho porque, bom, ele tem que sumir de alguma forma. Vamos ver se ele vai se anular perfeitamente. Então, vamos lá. O meu VE vai ficar assim. Eu preciso calcular 1 menos mais VE sobre C. Certo? E esse cara aqui vai ficar assim. 1 menos mais 1 sobre C. Quer dizer, vou botar 1 sobre C, não. Vou fazer assim. VE sobre C menos mais VO sobre C. Faz isso. 1 mais VE, VEO, VO sobre C2. Tá certo? Só substituir. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou botar um mínimo múltiplo comum aqui. Vai ficar como?
1 mais V, VO sobre C2, menos mais VE sobre C, menos mais VO sobre C. Isso aqui tudo dividido pelo fator aqui da velocidade relativística. Certo? Mas veja, o que aparece para mim é esse termo, que ele está bem aqui, dividido por esse termo aqui, certo? Vocês vejam que o denominador, tanto desse quanto desse, vai ser igual. Vai ser só esse termo aqui, ó. Certo? Então, essa razão aqui, ela vai ser a razão desse cara aqui, com menos mais, dividido por esse cara aqui com mais menos, ok? Então, o que a gente precisa fazer? Eu preciso multiplicar esse cara vezes esse cara aqui, e aí eu já vou saber inferir o denominador automaticamente. Tá certo? E eu posso ignorar esse cara aqui. Ok? Então vai ficar assim. Deixa eu ver como é que eu faço. Deixa eu fazer assim. 1 mais ou menos VO sobre C, que multiplica essa brincadeira toda aqui. 1 mais VO VE sobre C2, peraí, aqui tá errado, tá? É VEO, não tem mais VE, tá certo? Eu substituí todo mundo aqui, ó. Só que eu estou esquecendo, tá? Lembra, quando eu substituir aqui, eu estou substituindo todos os VEs por VEO, tá certo? Por isso que é sempre VEO em todos os lugares aqui. VEO menos mais VEO sobre C, menos mais VO sobre C. Ok? E aqui. Tá? E esse cara aqui, dividido pelo fator relativístico, que vai ser igual. VO sobre C quadrado. Certo? Eu peguei só esse pedacinho aqui, ó. Esse vezes esse, certo? Bom, vamos fazer essa conta, né? Vai ficar 1 vezes isso é a mesma coisa. Então, eu só repito aqui. Vai ficar 1 mais VO, VEO sobre C quadrado, menos mais VEO sobre C, menos mais VO sobre C, que foi o 1 vezes esse cara aqui, agora o mais ou menos VO vezes esse cara aqui. Certo? Então vai ficar assim. Primeiro termo é esse vezes esse cara aqui. Então vai ficar mais ou menos VO sobre C. Certo? Olha que legal. Esse cara aqui já corta com esse cara aqui, ó. Já vai dar 0. Certo? O próximo é esse vezes esse cara aqui. Esse vai ficar assim. Deixa eu escrever aqui na linha de baixo. Vai ficar mais ou menos VO quadrado VEO dividido por C ao cubo. Tá certo? Se eu não fiz nenhuma bobagem, não. Agora, esse vezes esse aqui vai ficar como? Vai ficar menos VO, ó, mais ou menos vezes menos mais é menos, tá certo? Então, eu vou dar VEO dividido por C2. Mas olha aqui, ó, quem é esse cara aqui? Ele está aqui. Ele corta, tá vendo? Então, foi esse vezes esse está aqui, esse vezes esse cortou, e agora o último que é esse vezes esse cara aqui. Vai ficar menos VO quadrado sobre C quadrado. Tá certo? E isso tudo aqui, pessoal, dividido pelo fator de correção relativística. Ok? Bom, mas então, ó, todo mundo foi embora. Esse cara foi embora, esse cara foi embora. O que vai me sobrar? Eu tenho 1 menos VO ao quadrado sobre C2. Mas olha aqui, eu tenho a mesma coisa aqui, ó. Tá certo? Eu tenho esse menos mais aqui
VEO, mais ou menos, ou seja, o sinal trocado, o VEO, e eu tenho esse cara aqui, ó, 1 menos esse cara aqui multiplicando, ou seja, deixa eu reescrever aqui, vai ficar assim, 1 menos VO quadrado sobre C quadrado, certo? E eu vou botar em evidência aqui, vai ficar assim, menos... Peraí, só para não errar, menos... Eu vou fazer... Isso, eu vou fazer assim, mais... Ó, eu tenho menos mais aqui e eu tenho mais ou menos aqui. Mais ou menos é menos mais com menos aqui do lado de fora, tá certo? Então, como é que vai ficar? Vai ficar assim, menos mais VEO sobre C, que multiplica 1 menos VO quadrado sobre C quadrado, tá certo? E, obviamente, eu continuo tendo o mesmo denominador aqui. 1 sobre 1 mais VO. Ok? Mas, bem, ó, esse cara aqui é o fator de Lorentz, né? É 1 sobre o fator de Lorentz, e aí sobra 1 menos VO sobre C. Certo? Então, a gente obtém... que ela conta toda ali vai dar o seguinte, vai dar gama, né? Ó, esse cara aqui é gama menos 2, tá certo? Vai ficar gama O menos 2 vezes 1 menos mais VEO sobre C dividido por 1 mais VEO VO sobre C2. Tá certo? Mas veja, essa conta que eu fiz foi esse cara aqui, ó. Isso vezes isso. E embaixo eu tenho a mesma coisa, só troco mais ou menos, tá certo? Mas esse fator aqui, ó, ele não depende do mais ou menos, e esse fator aqui também não depende do mais ou menos. Então, quando eu dividir um pelo outro, o que eu vou obter? Eu vou obter que tal de O mais ou menos vai ser igual a raiz do quê? De 1 menos mais VEO sobre C, certo? Dividido por 1 menos mais menos VEO sobre C. Tal E. Que era o resultado que nós queríamos. Ou seja, quando eu escrever aqui em termos das velocidades relativas, eu vou obter o mesmo resultado que eu tinha obtido antes, tá certo? E aqui tudo faz sentido. Ok? Ou seja, essa expressão aqui, ela é idêntica a essa expressão aqui, e naturalmente que ela é igual ao que a gente tinha obtido antes, tá vendo? Menos mais aqui, é menos mais lá, mais ou menos aqui, mais ou menos lá. É claro que essa é a velocidade do E no referencial que o está parado, mas se eu trocar aqui essa brincadeira, se eu inverter isso aqui, vai simplesmente me inverter o sinal daqui de cima, tá certo? Então significa que troca aqui o mais ou menos com menos mais aqui, tá certo? E aí a gente tem novamente todas as fórmulas do efeito Doppler que vocês possam vir a precisar, tá certo? Maravilha. Então vamos aqui para o último assunto, que na verdade já é o começo do próximo, tá certo? Ou seja, a gente vai começar a entender dinâmica. Mas para a gente entender dinâmica, a gente tem que entender aceleração, tá certo? E para isso a gente vai precisar revisitar um pouco a nossa definição de velocidade, porque as nossas definições de velocidade elas são um pouco estranhas, tá? Eu vou mostrar para vocês por que elas são esquisitas. Bom, então vamos começar a estudar a aceleração. Certo? Então, pessoal, a gente pode sempre fazer a mesma brincadeira de sempre. Começa aqui definindo um sistema de referência. Você tem o seu x0, você tem o seu x1, tá certo? Eu pego uma trajetória de uma partícula física qualquer,
que eu vou chamar de x de t, ou x de x0, ou qualquer coisa do tipo, tá certo? E esse cara aqui vai me dizer qual é a posição t e x1 de t a cada instante, tá certo? Então eu posso parametrizar essa curva do jeito que eu quiser. Nesse caso aqui especificamente, eu estou parametrizando essa curva em termos do tempo coordenado, tá certo? Mas eu poderia parametrizar de qualquer forma essa curva. Quando eu parametrizo assim, o que implicitamente eu estou dizendo é o seguinte: eu estou medindo as posições e os tempos. Ou seja, imagina que você tem que imaginar uma série de observadores aqui que se conhecem e conversam entre si, e eles falam assim, ó, a partícula física passou por mim quando ele estava com a coordenada x1 tanto e quando estava com a coordenada x0 tanto. E eu vou catalogando isso, botando ali numa planilha, tá certo? E vou medindo esse cara aqui. Então esse cara, quando é medido nessa parametrização aqui, ele está sendo implicitamente medido por esses observadores imaginários que estão aqui em queda livre. Queda livre não, né? Estão andando aqui de velocidade zero. É queda livre também, mas não é o termo apropriado no contexto. Tá certo? Que estão andando aqui simplesmente seguindo as linhas verticais. Ok? Bom, esses caras, eles podem pegar essa tabela aqui e medir tudo. Ele pode medir velocidade, medir aceleração e assim por diante. Certo? Ou seja, a gente pode definir a velocidade assim. Eu vou definir que x ponto é simplesmente definido como dx dt. Ok? E que nesse caso específico vai ficar como? Vai ficar c e aqui vai ficar x1 ponto. Tá certo? Então esse cara aqui vai medir as nossas velocidades. Né? Só que vai medir velocidade considerando o tempo coordenado e a posição coordenada. Ou seja, nesse sentido, nessa interpretação aqui dos observadores x0 do x0 e x1. Okay? Bom, o que acontece se eu olhar para essas curvas aqui em outro referencial? Se eu fizer uma transformação de coordenadas aqui e para um referencial com uma certa velocidade v qualquer, que não tem nada a ver com x ponto necessariamente, tá certo? Eu vou ver a mesma curva, só que do ponto de vista de observadores que estão andando em linhas verticais com outras velocidades, certo? Então, eu posso fazer aqui uma transformação de Lorentz, então eu sei que y, eu tenho que φ y0 de x é igual a gama x0 menos v sobre c x1, né? Que é a fórmula de transformação, e o φ1 de y de x vai ser igual a gama de x1 menos v sobre c x0, certo? Bom, eu posso medir essas coisas lá e o que vai acontecer? Essa transformação de coordenadas, ela induz uma transformação nas velocidades também, certo? Isso foi uma conta que a gente fez já, tanto a maneira mais abstrata, geral, quanto a maneira específica, ok? Então, como é que a gente faz para ver como é que isso aqui funciona? Aqui eu vou falar também, ó, pessoal, que o φ y de x vai ser igual a xi, tá certo? Ou seja, uma transformação trivial aqui. Transformação trivial aqui, quando o meu i for igual a 2 ou 3. Ou seja, não tem velocidade nem na direção 2 nem na direção 3. Né? E aí você tem um fator gama aqui justamente por causa da diferença do tempo y para o tempo x, tá certo? Sempre tem uma diferença que vem do fator gama, por isso que mesmo quando não há velocidade na direção 2 ou 3, vai ter um fator gama aqui, ok? Bom, mas a gente pode dizer o seguinte, eu posso dar um nome para esse cara aqui, eu posso dizer que W está definido, eu não vou usar U ainda, porque U vai ser um nome especial que a gente vai dar para a velocidade em termos do tempo próprio, tá certo? Então, por enquanto, a gente vai chamar esse cara aqui de W, certo? Ele vai ter essas componentes aqui. CT, desculpa, C,
x ponto sobre só x ponto. Né? Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Isso. Ok? Novamente, eu não estou botando as outras componentes porque elas são zero, tá certo? Então é só por simplicidade. Bom, como é que fica a minha transformação de coordenadas aqui, pessoal? Vai ficar del. A gente sabe, tá? Mas, novamente, é bom fazer. Del x mi, certo? Nesse contexto, pessoal... eu esqueci de escrever a fórmula anterior, tá certo? Então, a gente sabe que w pode ser pensado sempre como uma derivada direcional, né? Então, o nosso w é o w mi del x mi, tá certo? Que num outro sistema de coordenadas, a gente sabe como é que fica, vai ficar assim, w mi del x mi y phi y alfa del y alfa. Tá certo? Então, você vê que o que vai transformar o W vai ser essa matriz aqui, certo? Como a transformação de Lorentz é linear, a gente sabe que a transformação das coordenadas vai ser idêntica à transformação da posição, tá certo? Mas é importante a gente fazer a conta só para a gente automatizar isso, porque num contexto mais geral, quando a transformação não for exatamente a transformação de Lorentz, a gente vai precisar sempre recorrer a essa fórmula aí, certo? Então, por isso, eu lembro vocês o seguinte, dado uma transformação qualquer, quando vocês estiverem pensando nela como uma coisa que vai atuar num vetor, vocês têm que pensar assim, xmi. Está vendo que é o xmi que está contraído com w? Então, nisso, por causa disso, esse cara aqui tem que ser pensado como a coluna e esse cara aqui como a linha de uma matriz, certo? E a gente representa esse cara assim. Então, derivada desse cara aqui, ou seja, a primeira linha, e aí eu vou derivar todos os outros, né? Então, a primeira linha vai ser o zero está aqui, vai dar gama e menos V sobre C gama. Então, é gama e menos V sobre C gama. Se vocês forem fazer a mesma conta aqui, ó, quando eu derivar o 1 em relação ao zero, vai ser menos V sobre C gama, mas isso a gente já sabia, né? Que já decorou as transformações de Lorentz. E um gama aqui. Certo? 2, né? 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. E essa parte da transformação é simples também. Tem o fator gama aqui. Mais um fator gama aqui. Ok? Então, isso aqui é a representação. Vou botar um pontinho aqui desse cara, tá? Ah, não, já tinha botado ali. É a representação desse cara aqui. Certo? Então, se eu for aplicar esse cara nesse vetor coluna aqui, ó, né? Ou seja, eu aplico isso aqui no vetor, deixa eu pegar aqui, del phi y alfa del x mi em w mi vai ser representado por essa matriz aqui, menos gama mais gama menos v sobre c gama menos V sobre C gama, gama, 0, 0, 0, 0, gama, 0, 0, 0. E aqui eu vou botar esse cara, que vai ser C, x ponto, 0 e 0. Ok? Isso aqui fica como? Linha vezes coluna, vai ficar gama, que multiplica C menos V sobre C x1 ponto, ok? Eu vou botar o C aqui para fora e vai ficar assim, ó. Ok? A transformação de Lorentz não tem dimensão, então esse negócio tem que continuar tendo dimensão de velocidade, por isso que tem o C aqui, certo? E a próxima linha vai ficar isso aqui vezes esse cara aqui. Então o C corta e fica o gama aqui. Então vai ficar assim, gama. O negativo eu vou botar depois, eu boto primeiro o positivo. X ponto menos V.
certo? E o resto é zero. Faltou um monte de zero. 1, 2, 0 e 0. Mas o que vocês estão notando de estranho aqui, pessoal? Se é que vocês estão notando alguma coisa. O que parece de incongruente em relação à lógica do que a gente está fazendo? Isso é bastante importante porque esse é o tipo de conta que confunde quando você faz relatividade restrita. E, inclusive, é o tipo de coisa que confunde quando você vai entender o conceito de vetor. Tá certo? Tem alguma coisa que não está se conservando aqui. O que não está se conservando? A velocidade aqui, eu estou calculando a velocidade desse cara em relação ao tempo medido nesse referencial aqui. Tá certo? Quando eu faço isso, naturalmente que a primeira entrada aqui tem que ser constante. Certo? Porque se eu estou derivando, né, t em relação a t, tem que dar 1. Certo? Mas agora que eu fui para um outro sistema de coordenadas, não é mais o que está acontecendo. Esse cara não é mais constante. Né? Tem uma dependência aqui, certo? Só um segundo. Tem uma dependência ali, né, de t implicitamente dentro do x ponto. E isso vai acabar caindo aqui. Então, por que a gente encontrou esse resultado meio estranho? Por que eu estou dizendo que ele é estranho, pessoal? Porque ele não é o resultado que eu encontraria se eu simplesmente começasse no referencial y e derivasse o y de y0 em relação a y0. Porque se eu fizer isso, naturalmente eu vou encontrar, né? Se eu fizer isso, naturalmente eu vou, né? Eu quero dizer o seguinte, eu pego essa trajetória nos dois referenciais. Então esse cara aqui é o meu referencial original, então aqui é x0, aqui é x1. Eu vou botar meu referencial y, tá aqui, então esse cara aqui é o y0, esse cara aqui é o y1, certo? Digamos que eu tenho uma certa velocidade para a direita aqui, ou para a esquerda, tanto faz, como você quiser pensar. Então esse cara aqui, ó, ele vai vir para uma coisa que está um pouco mais deitada aqui, vai ser a mesma coisa, mas ele vai ter uma certa velocidade aqui, que vai levar esses pontos aqui mais para a direita. Tá certo? Mas se eu pegar o meu y, né, de y0, eu vou continuar tendo uma coisa assim, ó, y0 e y1 de y0. Certo? E se eu definir minha velocidade aqui assim, se eu definir dy0, aqui eu vou obter 1 e aqui eu vou obter dy1 dy0. Mas olha o que está aparecendo aqui, o 1 que eu falei para vocês. É porque aqui eu fiz com y, mas se eu fizesse com o t do y, teria o c ali, tá certo? Mas não foi o que eu encontrei aqui. Parece que não tem uma covariância nesse negócio. Parece que esse cara não está se comportando como um vetor. Porque um vetor, ele se comporta assim. Se eu calculo ele aqui e transformo, é a mesma coisa que eu calcular ele aqui. Não poderia diferir uma coisa da outra. E por que está diferindo? Porque isso aqui é um vetor. Mas isso aqui é uma componente de um vetor também. Tá certo? Então, eu estou derivando uma coisa que seria um vetor em relação a componente num sistema de coordenadas especial. Então, o que eu estou obtendo é o seguinte. As velocidades calculadas e vistas por esses observadores aqui, projetadas nesse referencial aqui, são dadas por essa expressão, que tem esse fator não trivial aqui. Mas, se eu pegar agora os observadores que estão aqui, no y, e eles vão medir agora a posição e tempo nos relógios deles, eles vão encontrar isso aqui. Tá certo? Porque tem esses dois fatores aqui importantes, tá certo? E é por isso que, eventualmente, a gente vai mover para como é que diz, um formalismo em que a gente vai sempre usar o tempo próprio aqui, certo?
produto escalar dele com quem? Ah, sim, sim, é o invariante, né? Não, pera um pouquinho. Aí que tá. Você está perguntando o seguinte. W.W, né? Esse cara aqui, de fato, ele não vai mudar. Se eu calcular ele num referencial ou em outro, tanto faz, porque aqui entra só o eta, né? Ou seja, esse cara aqui nada mais é do que WMi, WNi, eta, mini. Ou melhor, fazer com vetores mesmo, né? Então, esse cara aqui é o invariante de Lorentz, tá certo? Mas se você pegar esse cara aqui e calcular um produto dele com ele mesmo, vai ser diferente desse aqui. Se eu definir esse cara aqui como W', W', ponto W' é diferente de WW. Não, justamente porque esse cara aqui, ele não se transforma como um vetor trivialmente, porque essas componentes se transformam como um vetor, mas a derivada também é em relação a um parâmetro que também se transforma quando você muda o sistema de coordenadas. Tá certo? Tá certo? Então, esse cara, ele vai sempre carregar o significado do tempo do referencial y, mesmo que você mude o sistema de coordenadas. E esse cara aqui vai carregar a informação do tempo, né? Justamente porque é cadê? Aqui. O DDT, ele é o tempo do referencial x, tá certo? Então, essa informação fica assim, ela vai ser reexpressada como que o tempo do referencial x pode ser visto no referencial y, certo? E por isso você perde essa covariância aqui no seu sistema. Okay? Agora vamos fazer o seguinte, vamos calcular esse cara aqui, que eu acabei de falar para vocês. Vamos refazer tudo e recalcular as velocidades do referencial do y, tá certo? Então como é que vai ficar? A gente tem essa curva aqui, que ela é x0 e x1 de x0, e essa curva aqui que é y0, y1 de y0. Ok? Então vai ser assim. x0, x1, x0 vai no quê? No φ0 do y, x0, x1 de x0, certo? Deixa eu apagar aqui. Então eu estou mapeando a curva, tá? Eu ainda não estou fazendo derivada porque eu tenho que reparametrizar a curva em relação ao y0. Mas quando eu posso simplesmente usar a minha transformação de Lorentz para mapear a curva desse referencial na curva desse referencial, porque a curva em si é um invariante geométrico. A curva ela não depende da parametrização dela, ela é aquela coleção de pontos que pode ser mapeada de um referencial para o outro. Certo? É quando a gente introduz a derivada que as coisas se complicam. Então esse cara vai ficar assim. φ1, y, x0, x1 de x0. Ok? Então isso aqui vai ficar assim. Gama x0 menos v sobre c x1. Essa é a transformação, é aquela fórmula que a gente já sabe há bastante tempo. x0. E aqui a gente tem gama x1 de x0 menos v sobre c x0. Tem o resto. Ok? Mas veja o que está acontecendo. O que é isso aqui, pessoal? Esse cara aqui, a gente tem que tomar cuidado, porque eu não posso associar o tempo daqui ao tempo daqui assim. Eu nunca vou encontrar uma fórmula que é y de x0. Tá certo? Em geral. Por que eu não posso encontrar essa fórmula aqui? Porque a gente sabe que o y ele não só depende do tempo do outro referencial, mas ele depende da posição do outro referencial. Tá certo?
Porém, sobre a curva, eu posso fazer essa conta. O que eu quero dizer com isso é o seguinte. Dado um x0 aqui, eu sei x0 e x1. Então, dado um x0, eu sei esse par aqui. x0 barra e x1 de x0 barra. Tá certo? Esse par, ou seja, um ponto da curva, ele vai estar associado a um certo y0 barra. Tá certo? E um y1 barra, que é a transformação de Lorentz daqui para cá. Tá certo? Eu posso dizer que eu vou usar esse parâmetro agora da curva. Certo? Esse cara aqui não é simplesmente um y0 de x0, porque isso é impossível de fazer, porque isso aqui, como eu falei para vocês, depende da transformação de Lorentz, que dependeria de todas as outras coisas aqui. Mas para o observador, eu posso fazer essa brincadeira, porque a curva me permite calcular um tempo único aqui, porque o cara tem uma posição já, então essa posição já está entrando aqui, certo? Que é justamente por isso que tem aqui, ó. A posição está aqui, certo? Claro que a gente tem que se preocupar com o mínimo de consistência, que é basicamente a gente olhar para esse cara e falar, bom, isso aqui tem que ser positivo. Porque se isso aqui não for positivo, então no referencial o tempo está passando na direção oposta ou para de passar, né? E claro que isso não pode acontecer. Okay? Como é que a gente faz isso? A gente deriva essa expressão em relação a x0. Porque isso aqui vai dar para a gente o quê? Vai dar dy0, dx0, que é esse pedaço aqui, vai ser o quê? Gama 1 menos v sobre c, x1 ponto sobre c. Bom, agora a gente está tranquilo, né? Porque a gente sabe que a velocidade da mudança da transformação de Lorentz é dado pelo v é menor do que a velocidade da luz, então esse cara aqui é um número menor que 1. Esse cara aqui é a velocidade coordenada do observador no referencial original, onde nós impomos sempre que a velocidade é menor do que a da luz, ou seja, essas curvas aqui, elas têm aqui sempre velocidade menor do que a da luz ou inclinação maior que c, certo? Então, isso aqui, de fato, é sempre maior que 1. Se esse cara é maior que 1, significa que eu posso usar tanto o y quanto o x0 para parametrizar a minha mesma curva, tá certo? Tanto faz aqui, ou seja, isso aqui diz pra gente que dx dy0, né, é dado por 1 sobre gama 1 menos v sobre c, x1 ponto sobre c. Ok? Isso aqui está claro, pessoal? Bom. Ok. Deixa eu pegar. Então eu posso fazer o seguinte. A gente pega esse cara e calcula aqui que d y0 vai ser igual a... Bom, aqui, pessoal, se eu derivar esse cara aqui em relação a x0, depois a x0 a y0, claro que vai dar 1, tá certo? Mas isso é por definição. Então, esse cara aqui já é naturalmente igual a 1. E aqui vai ficar como, pessoal? Eu tenho que derivar esse cara aqui em relação a x0 e depois eu derivo x0 em relação a y0, certo? Ou seja, isso aqui vai ficar d x0 d y0 d dx0, nesse sentido específico que a gente está fazendo, esse termo que está aqui. Gama x1 de x0 menos v sobre c x0. E esse cara aqui vai ficar assim, 1, vírgula. E isso aqui vai ser o quê? Esse cara é esse cara aqui. Certo? Então o gama corta e vai sobrar o quê? Vai sobrar x1 ponto sobre c, que é a derivada desse cara aqui em relação a x0, menos
V sobre C dividido por isso aqui. Menos V sobre C, x1 ponto sobre C, 0 e 0. Então, vocês vejam que isso aqui não é a transformação de Lorentz, tá? Como eu falei para vocês, esse cara aqui, ó, ele não é o W transformado, certo? Ele é uma nova definição, porque ele depende de uma nova escolha de parametrização de tempo que tem relação com um referencial em especial, tá certo? E eu vi que se eu faço isso para o referencial Y, eu obtenho uma coisa, e se eu faço para o referencial X, eu obtenho uma outra coisa. Ok? Bom, mas a gente pode voltar para a brincadeira que a gente estava fazendo e pensar no seguinte. Se eu volto para cá, eu posso pegar esse cara aqui e derivar mais uma vez. Ou seja, esses observadores que estão aqui, eles podem continuar usando seus relógios e suas réguas para medir a posição e o tempo desse cara. Eles tabelam tudo numa planilha e agora calculam a derivada segunda desse negócio aqui, certo? Então eles vão obter, naturalmente, o D2x0, D2x, dx02, né? Isso aqui vai ser como? Vai ser 0 e x1 ponto sobre C2. Tá certo? E por que isso é importante, pessoal? Porque na hora que o cara vai tentar encontrar as leis de Newton, ele vai medir esse treco aqui, tá certo? Ele vai medir a aceleração num certo referencial, onde ele concorda com todos os relógios e todas as réguas, tá certo? Então ele vai repetir o experimento inúmeras vezes, vai medir esse número aqui várias vezes, certo? Mas o que acontece se eu fizer a mesma conta nesse referencial aqui? Ou seja, se ele repete os mesmos experimentos agora num referencial com uma velocidade v, certo? Ele vai encontrar d2y, dy02, ele vai encontrar o quê? dx0 de dy0 dx0 dy0. Certo? Eu só fiz um truque nas derivadas aqui para ser mais fácil de calcular, certo? Bom, como é que fica esse primeiro pedaço aqui? Vai ser 0, porque aqui eu tenho essa derivada desse negócio aqui é 0. Então não importa o que vai aparecer ali. Agora, a derivada desse cara aqui em relação a x0 vai ficar assim. x1, 2 pontos sobre c quadrado, dividido por 1 menos... Deixa eu fazer separadamente. Vai ficar assim. dx0 desse negócio aqui. x1 ponto sobre c menos v sobre c dividido por 1 menos v sobre x. Certo? Então, isso aqui vai ser, a derivada atua aqui primeiro, então vai ficar assim, x1, 2 pontos sobre c quadrado, dividido por 1 menos v sobre c, x1 pontos sobre c. Agora, quando a derivada atuar aqui, vai cair o menos, porque eu tenho no denominador, vai cair o menos 1, depois vai cair o menos daqui, tá certo? Então vai ficar mais, a derivada da interna vai ser v sobre c, x1 ponto por c quadrado, dividido por 1 menos v sobre c, x1 ponto sobre c. Certo? A gente vai juntar essa brincadeira toda, vai fazer assim, x1 ponto sobre c2, 1 menos v sobre c, x1 ponto sobre c,
1 menos V sobre C x1 ponto sobre C ao quadrado. E aqui fica a mesma coisa. Mais V sobre C x ponto 1 sobre C2. Ok? Deixa eu ver se não tem nada errado. Não. Ok. Então esse negócio vai ficar assim. X ponto 1 sobre C2. E aqui vai ficar 1 mais V sobre C menos V sobre C x ponto 1 sobre C. 1 menos V2 sobre C x1 ponto sobre C. E aí, pessoal, o que isso está dizendo para a gente? Né? Eu preciso agora multiplicar por esse fator aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci nada. Então, isso. Eu tenho que dividir para aquele fator ali. Então, deixa eu ver, fica assim. dy2, dy0, 2, vai ser 0, vírgula, aí essa brincadeira toda aqui. Tá. Então, esse cara aqui já está ao quadrado. Só um segundo. Ele vai ficar ao cubo, tá vendo? Tem um termo aqui. Aí, depois a gente vai tratar isso aqui direitinho, mas vamos lá. Vai ficar gama 1 menos V x1 ponto sobre C ao cubo, tá certo? E aqui em cima vai ficar assim. Mas nessa aula o que a gente vai pensar aqui é o seguinte. O que isso implica para a gente sobre o que está acontecendo? A aceleração não é mais um invariante, certo? Se pegar as equações de Newton, se fizer transformações de Galileu para as equações de Newton, né? Ou seja, F igual a MA, F igual a mx 2 pontos. Se você fizer essa conta aqui, você vai descobrir que se você fizer uma transformação galileana, ela vai ficar igual. Ou seja, no outro referencial, vai ser a mesma coisa, vai ser y 2 pontos aqui. O tempo não muda na transformação galileana, então o y0 igual ao x0, tanto faz, né? Você não precisa mais chamar de zero para chamar de t. E então, se eu fizer experimentos no referencial ou em outro, eu vou medir a mesma coisa. Certo? O problema é que se eu fizer experimentos nesse referencial aqui, eu não vou medir a mesma coisa. Tá certo? E não só isso, se vocês pensarem no conceito da aceleração ingênua, ou seja, ela feita em termos do tempo coordenado, ela é um pouco estranha. Porque se você fala que um corpo tem aceleração constante, ou seja, se você fala que isso aqui é verdade, x 2 pontos igual a uma certa constante C0, K0, o que isso implica para a gente? No que isso aqui resulta? Você integra esse treco aqui, é fácil, né? Isso aqui vai falar o seguinte, ó, x vai ser igual a x1, né? x1 vai ser igual a x1 zero, mais o x1.0, que é a velocidade inicial, vezes o nosso tempo, x0 aqui, mais x1, 2 pontos, 0, vou botar só x0 ao quadrado sobre 2. O que isso diz pra gente? Que quando o tempo passa, esse cara aqui está aumentando de velocidade, a posição está mudando, está fazendo aquele movimento parabólico que vocês estão tão acostumados, mas está dizendo também que a minha velocidade, uma hora vai passar a velocidade da luz. Isso aqui é ilimitado, essa solução aqui é ilimitada. Então não parece que essa medida aqui seja razoável para a gente, agora, certo?
Por duas razões. Primeiro, porque ela não é invariante, ou ela não é covariante em algum sentido, ou seja, eu não tenho como pensar na atribuição de um certo conceito geométrico associado a ela, ou um conceito geométrico muito complicado, tá certo? E se eu tentar resolver problemas usando esse tipo de aceleração constante, eu vejo que essa imposição aqui é uma imposição não física, tá certo? Eu estou fazendo aqui uma força que eu não espero que exista na natureza. Não espero que exista na natureza uma coisa que seja capaz de acelerar um objeto até a velocidade maior que da luz, tá certo? A gente vai ver que para isso a gente precisaria, isso aqui implicaria em energia infinita sendo gasta por esse sistema que está acelerando essa partícula, tá certo? Então a gente vai introduzir aqui, né, baseado nessas ideias todas, a gente vai introduzir o conceito de aceleração própria, tá certo? E uma vez com o conceito de aceleração própria, a gente vai definir o movimento acelerado que dá para a gente as ferramentas para a gente entender o conceito de horizonte, tá certo? Ou seja, como as coisas estão aceleradas, vamos ver que coisas bastante esquisitas vão acontecer na relatividade restrita, tá certo? No seguinte sentido, na relatividade galileana, não há nada que impeça qualquer dois pontos a se comunicarem, tá certo? Porque eu sempre posso lançar uma coisa com velocidade alta o suficiente. Tudo bem que você pode dizer que isso aqui não pode acontecer na galileana, tá certo? Eu não posso mandar um sinal instantâneo. Mas, em princípio, não há nada que impeça isso. Nada que impeça que eu tenha velocidade tão grande, tão grande, tão grande, que seja praticamente instantânea, certo? Mas, o que acontece na relatividade restrita é pior que isso. Na relatividade restrita significa que eu estou vendo esse cara aqui, estou vendo esse cara aqui, se eu lançar um sinal, uma hora vai chegar nele, tá certo? Só que a gente vai ver que o conceito de horizonte vai ser tal que eu vou pegar duas linhas retas, entre aspas, e eu nunca vou conseguir comunicar entre essas duas linhas mundo, com um sinal de luz. Enquanto na relatividade restrita, relatividade galileana, dois observadores vão sempre ser capazes de se comunicar. A não ser que eles sejam destruídos, né? Se eles tiverem uma linha mundo que vai de menos infinito a mais infinito no tempo, eles vão sempre ser capazes de lançar um sinal de luz e se comunicar. Só que vão haver, na relatividade restrita, regiões do espaço que são incomunicáveis. Nunca vão poder ser comunicadas, tá certo? Claro que na relatividade restrita isso vai exigir referenciais acelerados, tá certo? Mas na relatividade geral nem vai precisar de referencial acelerado. A gente vai ver que certas estruturas, como buracos negros, vão ter regiões que são causalmente, ou seja, sem causalidade, né? Causalmente desconectadas, ou seja, sem relação causal entre uma e outra, tá certo? Beleza, pessoal, a gente vai terminar isso aí na próxima aula.